Questão de número 6. Em todos os trechos abaixo, a língua está sendo usada no seu sentido conotativo, exceto em, vamos lá, denotação e conotação. Denotação, sentido literal, primário, original das palavras. Conotação, sentido figurado, sentido mais contextual que as palavras podem ter. Ele quer a opção onde não haja conotação, ou seja, onde só exista sentido denotativo. Na letra A, nós temos esta mulherzinha. Mulherzinha é um substantivo no diminutivo, ou seja, diz uma mulher pequena, isso que significa mulherzinha. No texto, ele não estava diminuindo o tamanho físico dela, ele estava diminuindo, na verdade, o valor do sentimento dele. Então existe aí uma conotação. Na letra B, o amor tem 1000 inimigos, né? O amor, como um substantivo abstrato, não pode ter inimigo. Inimigo é alguma coisa física, né? Ou seja, é alguém. Então o amor aí está personalizado, nesse caso também no sentido conotativo. Na letra C, e a Quequinha dengosa protestava. Quequinha é o apelido dela, não quer dizer que ela seja uma queca pequena, porque aí é o nome de alguém. Dengosa significa cheia de dengo, beleza, ele estava falando lá que ela estava dengosa, né? Protestava, ou seja, então todas as palavras aí, essa expressão inteira, está no seu sentido, né, literal, no seu sentido primário, original, por isso, né, ela não tem conotação, é a nossa resposta. Na letra D, o tempo captura o amor, o tempo abstrato também não pode capturar ninguém, capturar uma ação física, né, é uma conotação, e na letra E, vai tirando uma asa, depois outra. Se fosse uma borboleta, de um inseto ou qualquer outra coisa, seria denotativo. Como no texto, né, o tempo vai tirando a asa do amor, na verdade, essas asas do amor não existem no seu sentido literal, apenas na conotação. Nós temos a letra C, o sentido conotativo. Questão de número 7, uma questão que deu bastante polêmica aí, né, por conta do seu gabarito. As classificações sintáticas dos termos em destaque estão corretas, exceto em, então ele quer aquela classificação sintática que estaria equivocada. Na letra A, e Quequinha dengosa protestava. Dengosa se refere a Quequinha, que é o sujeito, e dengosa, aí estando entre vírgulas, pertence ao predicado. O termo que dentro do predicado caracteriza o sujeito é o predicativo do sujeito, a letra A está correta. Na letra B, e não o mata na hora. Quem mata, mata alguém. Mata ele. Ele é representado aí pelo pronome o. É o seu objeto direto. Perfeito a letra B. Na letra C, com o passar do tempo. Cuidado, né? Muita gente não viu o problema nessa por causa do passar. Ah, passar é verbo, do tempo adjunto adverbial. Perfeito. Cuidado, porque não está correto, porque passar aí não é verbo. Nós temos o passar do tempo. O passar passa a ser um substantivo. Então eu não posso ter um adjunto adverbial ligado a um substantivo. Essa alternativa é a alternativa errada e é o gabarito da questão. Só que a banca escorregou. A banca deu uma escorregada na letra D. Quando ele fala, embora a chamasse de ela, sublinho de ela, e diz que é objeto indireto. A regência do verbo chamar é muito conhecida por nós. Ela exige um objeto direto ou indireto, tanto faz, seguido de um predicativo do objeto, com ou sem preposição. Então, por exemplo, nesse caso, embora a chamasse, ou seja, podia ser a chamasse ou lhe chamasse, o objeto estaria marcado ali. De alguma coisa, esse de alguma coisa é um predicativo do objeto, e aí está colocado como objeto indireto, portanto, essa também tem uma classificação equivocada, né? E a banca aí, né, escorregou. Essa é uma questão passível de anulação, ou de que considerem duplo gabarito, ou que eles anulem e deem um ponto para todas, porque ambas, C e D, apresentam equívocos na classificação sintática. Na letra E apontava com o queixo indica o modo como a ação verbal, né, se passava. Com o queixo é o modo, né, é o adjunto adverbial, é a circunstância, né, que se liga ao verbo, portanto, um adjunto adverbial. A letra E está correta. Então a questão 7 tem gabarito C, que realmente está equivocada, mas a letra D também apresenta um erro de classificação, portanto, uma questão passível de anulação. Questão de número 8. Assinale a opção em que a palavra foi formada pelo mesmo processo do termo destacado em processo de formação de palavras. Ele vai colocar uma palavra destacada. Deve-se dizer que Norberto, a esta altura, embora a chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la.
A palavra é embora. Embora é uma palavra que, dentro de uma perspectiva histórica, foi formada pelas palavras em, mais boa, mais hora. Em boa hora. Em boa hora deu embora. Isso numa visão histórica da língua. Portanto, em boa hora, juntei os três elementos com perda, né, com modificação nos seus elementos formadores, o que faz com que embora seja uma composição por aglutinação. Então a gente está procurando aí, entre as alternativas, uma composição por aglutinação. Na letra A nós temos girassol. Pode ter enganado muita gente, porque gira, sol, juntei as duas, poxa, elas têm um S a mais, mas não tem alteração fonética, não tem alteração na forma da palavra. Então girassol é justa posição. Fidalgo, também dentro de uma perspectiva histórica, né, ele tem uma composição por aglutinação. Fidalgo é filho de algo, ou seja, filho de algo, filho de alguém importante, por isso uma pessoa importante também. Fidalgo, né, tem um processo histórico que revela, da mesma maneira que embora, uma composição por aglutinação. Por isso a letra B é o gabarito dessa questão. Questão difícil, pegou muita gente, tá? Com certeza aí muita gente acabou se confundindo. Automóvel tem os dois radicais, né, auto e móvel, lá no latim, formando as duas uma justaposição erudita. Mal me quer, três palavras formando uma só, uma composição, sem alteração, né, nos elementos formadores, também uma justaposição. E desalmado tem o prefixo des, tem o sufixo ado, né? Desalmado, repare, desalmado não existe desalmar, não existe almado, portanto, prefixo e sufixo foram colocados de maneira simultânea na palavra, o que gera uma parassíntese, perfeito? Então, derivação parassintética na letra E, apenas a letra B é o nosso gabarito. Questão de número 9. Faz meneio de lado com a cabeça. A palavra destacada, que é meneio, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Repare que essa é uma questão de dicionário. Se você conhecia a palavra meneio, ela foi a questão mais fácil da prova. Se você não conhecia a palavra meneio, você ia ficar tentando trocar, né, a palavra dentro daquele contexto para ver aquela que mais se encaixava. Então, quando ele fez um meneio de lado pela cabeça, ele não fez uma graça de lado, nem uma careta de lado, nem um vai e vem de lado, nem um ardil, que seria, não sei, uma armadilha, né, de lado. Ele fez um aceno, ele dava uma acenada, mexia assim com a cabeça para indicar a mulher. Por isso, a palavra aceno é o nosso gabarito, a letra E.